falar sobre, né? Porque você fica assim, todo mundo quer contar uma história, né? Todo mundo quer falar de alguma coisa que aconteceu, como foi que aconteceu, o que o Luiz fez, o que o Luiz não fez, o que eu fiz, o que ela fez, o que o outro fez, né? É muito bom. Para dar risada um pouco, entendeu? Porque a gente... Nossa, foi um processo... Eu não tenho nem adjetivos para isso, né? Mas era uma entrega de 100%. Eu falo para todas as pessoas que encontro, eu nunca fiz um trabalho como esse. Já trabalhei outras vezes com o Luiz também, mas talvez não tenha tido um personagem né, desse tamanho, entendeu? Dessa envergadura, né? A Zana é uma nave espacial assim que me levou sei lá para onde. Fiquei 3 ou 4 semanas abduzidas pela Zana, totalmente abduzida pela Zana. Sabe? Não sei dizer para você, não tenho tanta clareza para falar como foi esse processo. A única coisa que eu sei é que assim, teve muito tempo, né? Então a gente teve um processo de chegada, de improvisações que já começaram a se encaminhar para esse lugar aí, né? De apropriação do personagem. Você fez um trabalho excepcional, né, com o elenco todo, entendeu? De apropriação emocional, né, de cada personagem. Já foi muito intenso. Depois, Manaus. Eu lembro que eu fui para Manaus, eu tinha uma cena só lá para gravar, pouca coisa para gravar lá. Mas eu um dia peguei um táxi, fui para o centro da cidade, eu queria ter a paisagem na minha retina, né? Eu fui lá para a Rua dos Barés, eu fui para perto da igreja, onde deveria ser a casa da família, e fiquei vendo aquele horizonte de todos os pontos de vista que eu queria jogar material para dentro, né? Porque tem uma hora que você tem que confiar que aquilo vai criar um resíduo e ele vai acontecer em algum momento, né? Aí chegamos aqui, aí começaram as primeiras gravações. Aí eu, pela primeira vez, entrei no sobrado. Aí já foi aquela emoção absurda, né? Da primeira vez que eu pisei aqui. Foi lindo, assim, quando você começa a ver materializar, né? Tudo aquilo que eu li tantas vezes. Porque eu fiquei muito tempo nesse processo, porque foi adiando o processo, e eu com um livro, só tinha um livro, eu sei o livro de cor praticamente, né? Todos os dias eu descobri uma coisa que eu não tinha visto ainda no livro. Foi bom ter ficado só com essa história na minha cabeça, sabe? Só com essa personagem na minha cabeça, com essa família. E eu hoje acho que tá tudo certo, foi bom assim, dessa forma. Para mim foi quase 1 ano e meio de processo, né? Entre o ano passado, que eu fiquei esperando para começar, e até que a gente começou a fazer os primeiros trabalhos aqui, que já é um lugar tão especial esse galpão, né? Já é um lugar especial. Você já chega aqui, eu que conheço o Luiz há muitos anos, eu fico boba com a fidelidade que ele tem a ele mesmo, né? O processo dele, porque todos os lugares que nós trabalhamos, em outros trabalhos, tem essa cara. Né? Essa cara não é desse lugar do galpão, é dele. Sabe, aqueles salões amplos com aquele piso de madeira linda, com aquelas colagens pela parede, com a letra dele pela parede escrito coisas. Isso é do Luiz desde que eu conheço o Luiz, há milênios. E aqui acho que atingiu assim uma excelência, né? Porque tem um espaço imenso. Mas enfim. Então foi um processo longo, cuidadoso. Todos os meus momentos eram dedicados a esse projeto. Todos, sem exceção. Foi quase 1 ano e meio. Aí começaram as primeiras gravações. Eu vi a Gabizinha fazendo a Zana. É incrível quando você faz essas sagas grandes assim e tem outros personagens, né? Tem outros atores fazendo teu personagem. Uma vontade, né, de se enxergar naquela outra pessoa e aquela outra pessoa se enxergar em você o tempo todo. Mas não foi um trabalho de copiar em nenhum momento, eu copiar a Juliana me copiar, ou a Gabizinha, não teve isso. Poderia ter, é lindo também esse trabalho. Mas nós não fomos por aí, nós fomos pelo temperamento da Zana, né? Por essa mulher que logo no começo eu percebi que era uma coisa muito séria na vida dela, essa mulher sem mãe. Para mim, a Zana é uma mulher sem mãe, né? Então,
a primeira coisa, tudo que ela queria fazer na vida dela, quando se apaixonou e casou, era criar uma família. Ela queria ser essa mãe que ela não teve, que ela não conheceu, né? E teve muita informação, né? Muitas pessoas falando coisas incríveis. Eu me lembro de uma palestra do... como é o nome dele? Do nosso psicanalista? Carlos Baiton, exatamente. Quando Carlos Baiton falou que a Zana era uma mulher gasal, ele definiu muita coisa para mim quando ele disse isso. Ela falou, essa mulher é um mar de afeto, né? Afeto que ela tem que dar, ela tem que passar isso. Se ela tivesse conseguido elaborar isso, se ela tivesse conseguido escrever poemas, ela seria uma Clarice Lispector. Se ela tivesse conseguido escrever umas crônicas, um livro, um romance. Mas ela não fez nada disso, então isso acabou por afogá-la de tanto afeto, né? Tanto afeto. Ela é uma personagem com muita potência emocional e muita potência de ação. Então você junta essas duas coisas, é uma loucura, né? Você conhecer uma pessoa que tenha essa potência emocional e essa potência de sair fazendo que ela tem, aí você tem a dimensão do personagem. Ela não é melancólica, ela não é passiva, muito pelo contrário, ela sai fazendo. Até eu tive uma reflexão na época que eu fiquei pensando, falei, engraçado, a Zana é totalmente emocional, ela se deixa levar totalmente pelas emoções, ela é cega pelas emoções, né? E tantas vezes a gente ouve dizer que o coração sempre toma as melhores decisões, né? Que confusão que é essa, que paradoxo que é esse, né? Uma pessoa que sai fazendo tanta besteira porque não pensa, porque só age pelo sentimento, está agindo pelo coração. Aí encontrei com um mestre, um rabino, e coloquei isso para ele. Falei, como é que é isso? O que é se mover pelo coração? Essa sabedoria que é se mover pelo coração? Sendo que eu conheço pessoas, eu falei pessoas, não falei personagem, que só deixa se mover pelo coração e faz tanta coisa errada. Ele falou, porque a sede da sabedoria está no coração. Mas a das emoções, não, das emoções está no fígado. Eu achei muito interessante isso. Ele falou assim, é um erro você dizer que você está agindo pelo coração, você está agindo pelo fígado. Que toda emoção, você é movido pelas emoções, que a sede é no teu fígado. Quando você sobe e consegue elevar esse conhecimento para o coração, aí você tem um entendimento. É uma coisa de juntar a razão com a emoção. Isso se dá no coração. Isso é um outro estágio. Aí para mim clareou, falei, pois então ela é figadal, é isso que a Zana, ela é totalmente figadal, né? Ela não mede esforço, ela sai fazendo, nesse aspecto é engraçado, porque também a definição de vilã é essa, né? A vilã é aquele que age, né? E os outros é que estão sob a sua, vão reagindo, digamos assim, ao que a vilã fez. Nesse caso, a Zana também é uma vilã. Então é um personagem muito interessante, não é brincadeira, não. A expectativa é sempre fazer um trabalho com o Luiz, né? Mais ou menos, eu já sabia mais ou menos o que esperar. Nunca tinha trabalhado aqui nesse espaço, mas já tinha trabalhado com o Luiz muitas vezes, então eu sei o nível de dedicação que isso implica, de conhecimento, de entrega, enfim, eu já estava preparada para isso. Mas esse trabalho superou, eu não sei em que momento eu fui surpreendida, fui atropelada, digamos assim. É engraçado isso, porque eu estava muito preparada para esse trabalho. Quando você conhece o Luiz, você sabe mais ou menos o que te espera quando ele faz um convite para você, né? Eu sei o que é o trabalho, não é? Mas em um dado momento eu fui completamente atropelada pelo processo e de lá eu não tenho muita clareza, é real isso, eu não tenho muita clareza sobre o processo, sabe? Eu não tenho, eu só me lembro de estar, inclusive a fase do luto da Zana suplantou todas as anteriores, inclusive, para mim. Eu só lembro da Zana assim, de preto, já envelhecida e já vendo a casa esboroando e ela tentando segurar de todos os lados essa casa que não se segura mais, né? Só me lembro disso, para mim assim ficou isso, 2 irmãos, é muito doido.
porque acho que foram os momentos mesmo mais trágicos, né, que a gente viveu aqui. A sua fase também tinha muito isso, né? Exatamente. Acho que talvez tenha sido isso que tenha me surpreendido, sabe? Porque quando eu ficava estudando, eu tinha a Zana inteira na mão, né? Como se eu fosse fazer aquele personagem inteiro, né? Aí quando começou a divisão, né? A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, eu assisti a primeira fase, aquela leveza, o encontro do amor, e o sonho de casar, e o sonho de ter filhos. Depois a fase da Juliana, já com alguns dramas, aliás, o drama fundamental, eu acho, já acontecendo nessa fase, que é o momento da partida, que até hoje eu não entendo e acho que a Zana também não entendeu. Ninguém entendeu o que aconteceu naquele dia no Porto. Você lê o livro, você vê o Halim falando que Zana quis assim, a Zana fala que foi o Halim que quis assim, nenhum dos dois assume o que aconteceu, porque ninguém sabe o que aconteceu. Eu vi um trecho gravado, belíssimamente feito pela Juliana, e aquela criança realmente se agarrando nela, acho que era o suficiente, era aquilo mesmo, era aquilo que aconteceu. Jacob sempre foi mais forte, sempre esteve mais preparado para a vida, de fato, e Omar não. E quando ele se agarra nela, aquilo era o suficiente para ela não deixar mais ir, mas isso foi a grande tragédia, né, na história dos dois. E depois ver esse mal ir crescendo e suplantando tudo, né? Todas as outras tentativas de... enfim, eu estou falando aqui sobre a Zana, sobre o personagem, não é nem sobre isso que a gente está... Falar sobre o que você sei lá, são reflexões que eu ainda faço para ainda tentar entender, sabe como é que é? Porque eu não tenho essa clareza, sabe, se eu vai lançar o Dois Irmãos, vou dar uma entrevista, falar, e aí, como é que é, Zana? Não sei ainda, eu preciso parar para pensar, ainda não sei como é que é, eu sei como é que ela é por dentro, eu sei a dor dela, eu sei isso, o resto eu não sei muito ainda. Mas é que talvez porque eu fosse a mais velha e também porque eu tinha mais experiência com o trabalho do Luiz. Então era uma necessidade que eu tinha de fazer com que as pessoas entendessem o que estava sendo oferecendo a elas, sabe? Muita gente muito verde, querendo ser ator de novela, né? Junta uma galera e era uma necessidade muito grande de falar, gente, presta atenção nisso que está acontecendo aqui, sabe? Isso é para toda a vida, isso é memória da melhor possível, daquela que na hora de morrer você vai lembrar que você fez aquilo um dia, entendeu? Boa memória. Então era uma necessidade muito grande de talvez uma coisa meio maternal até mesmo, sabe? De juntar as pessoas e de ficar como se fosse era assim, era Luiz, era você e era eu sentia que era um pouco assim, sabe? A hierarquia, entendeu? Tinha um encaminhamento claro, sabe, de falar para as pessoas, não dispersa, olha, presta atenção, não se poupe, não perca tempo, se joga, entendeu? Não passa o tempo, viva intensamente isso que está sendo oferecido para você, porque você vai contar nos dedos da sua mão as vezes que você vai ter um trabalho assim na tua vida, né? Então, acho que era mais isso, era uma necessidade de trazer as pessoas para essa presença que eu sentia que eu estava. Eu estava em estado de presença mesmo, entendeu? Acho que é por isso, por esses balanços de vida que a gente faz, ver o que vale a pena, o que não vale a pena na vida da gente, né? Então, aí quando você se depara com uma situação que você fala, essa vale a pena. Não importa o que acontecer, sabe? Então, pode acontecer coisa, eu não vou ver, não me interessa. Sabe, eu vou nisso aqui até o fim, entendeu? Aconteça o que acontecer. Talvez fosse nesse sentido que eu tinha uma coisa assim de agregar as pessoas, sabe? De trazer as pessoas para dentro do processo, né? Ajudando um pouco isso, sabe? Ajudando, porque eu sabia que vinha muita bala pela frente, entendeu? Muita coisa pela frente. Porque, assim, o Luiz, ele me conhece muito, pessoalmente falando, ele me conhece muito, ele sabe exatamente até onde eu posso chegar, eu acho. Pelo menos era essa sensação que eu tinha. E aí não tinha como, sabe? O trabalho de ator é um trabalho de fingir. Mas o nível de fingimento ali é de fingir a dor que deveras sente. É aí que ele quer chegar. Entendeu?
Então, meu amigo, não é fácil, não é fácil. É uma doação, que é a doação que ele tem com o trabalho dele, né? Aí, ele, sabe, ele tem esse nível de doação e de obsessão, que ele só pode exigir isso dos atores, entendeu? E ele me deu esse personagem. O Luiz é uma pessoa da maior importância na minha vida, né? Desde o começo da minha carreira. É bom que a gente tem pontuado, assim, sabe? De tempos em tempos a gente tem feito trabalho, mas eu comecei com ele, então eu tenho muito orgulho dessa minha relação com ele. Muito orgulho. Uma das coisas que mais me deixa, sabe, assim, metida, é de ter essa parceria. De vez em quando, sabe, porque é um atestado de qualidade, sabe, que você sente, que você ganha. Parece que cada trabalho que você faz é como se falasse assim, cara, tá legal, tá bem ainda, tá bem, entendeu? Não perdeu o ponto. Porque a gente pode perder o ponto, né, com uma facilidade incrível, entendeu? São muitas as coisas que a gente tem que construir, né, como ator, sabe? São muitos os quesitos para você se manter equilibrada no ponto, perder a cabeça no ponto, se emocionar no ponto, se atualizar, ser uma pessoa que não se deixa ultrapassar, né? Enfim, são muitos os quesitos. E parece que toda vez que eu me encontro com o Luiz é como se fosse um mestrado, sabe, assim, dessa parte, dessa faculdade que eu vim fazendo esses anos todos, entendeu? Então eu tenho muito orgulho dessa nossa relação, muito orgulho. O que eu sei é que, por exemplo, todos os dias que eu saía daqui da gravação, era como se eu visse num filme coisas que eu não tinha feito. Coisas que ainda te faltavam. É como se, não vou falar isso que fica até cabotino, mas é como se a personagem falasse para mim, olha, esse lado meu aqui você ainda não chegou lá. Entendeu? Então, eu sentia, eu não computava o que eu tinha feito já. Eu só computava aquilo que não tinha sido feito ainda. Que lado dela não tinha conseguido colocar ainda. Que emoção dela não tinha conseguido viver ainda. Que tipo de amor ela não tinha dado ainda. Acho que isso me alimentou muito. Porque eu chegava no dia seguinte para a gravação achando que eu ia colocar naquele dia o que eu tinha vislumbrado na noite anterior. Vinha com muita clareza assim para mim, sabe? Com muita clareza. Acho que é um processo criativo que você deflagra, que é como se você estivesse pintando um quadro mesmo, sabe? Você vai pintando aqui e fala assim, mas aqui tá faltando, para equilibrar essa cena aqui, tá faltando uma coisa aqui, hein? Sabe assim, você vai, entendeu? Eu sentia que todo momento, eu trabalhava muito esse lado, falava, agora preciso equilibrar trabalhando desse lado, agora preciso vir para cá, agora tenho que ir lá para cá. E não sei, ia. E o Luiz a gente estava num momento muito amoroso. Foi um dos trabalhos mais amorosos que eu já fiz com o Luiz. Que eu olhava na cara dele e eu via nos olhos dele. Entendeu? Isso alimenta a gente, sabe? Que ele falava, vem, sabe? Assim, atravessa que eu tô desse lado aqui esperando, vem, pode vir, entendeu? Então eu senti, em nenhum momento eu me senti intimidada por ele. E olha que outras vezes já me senti muito intimidada pelo Luiz. A gente quer agradar o Luiz, né? Porque ele é muito foda. Ele é muito fera, entendeu? Então você quer agradar, você faz uma cena, você fala, e aí, ficou boa? Você quer o aval dele, mas dessa vez não era isso não importava mais. A gente estava além disso, sabe? De se ficou boa, se ficou legal, não era isso a história. Porque eu sentia também que tinham questões do Luiz sendo colocadas ali. Sabe? O caldeirão era meu e dele mesmo, entendeu? Tinha questões minhas e questões dele sendo colocadas ali. E aí eu sentia que ele estava vivendo a Zana junto comigo. Ele estava compreendendo aquele personagem junto comigo. Compreendendo coisas da vida dele junto. Sabe? A impressão que me dava era essa o tempo todo. Isso me dava uma segurança muito grande. Aquela segurança que faz com que você se jogue, sabe? Falando assim, tem rede de segurança aqui, entendeu? E não havia muito tempo também para reflexão, era só sentimento, sonho, entendeu? O tempo todo, dormia, acordava com a cabeça delirando de sonho. E tudo que eu pensava, eu botava em ação, ele ia. Vamos, entendeu? Isso alimenta, não tem o que alimente mais uma pessoa. Não tem. Nunca, não lembro de nenhum momento dele ter falado, não, isso não. Não tinha isso. Pode ser até que ele jogue fora na edição,
entendeu? Que ele tenha visto que não era aquilo, mas ele nunca me falou, sabe? Não é por aí. Vai, ele só falava, vai que eu tô atrás, vai que eu tô atrás. Aí é uma maravilha, né? Aí é uma maravilha, porque você já não tá no comando mesmo, entendeu? Não sei lá quem é que tá no comando. E aí vamos embora. Aí é muito bom, Mas não tenha dúvida disso. Fala um pouquinho mais disso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A apropriação que você tem do personagem nesse processo, ela é para sempre. Para sempre. Porque a gente não tem esse tempo aqui na televisão. Não tem. Você sai fazendo uma novela, você vai descobrir o personagem no último capítulo. Só ali que você conseguiu entender alguma coisa, entendeu? De como é que aquele personagem se move, como é que ele fala, como é que ele não fala. Às vezes até desanda no processo. Mas é outra coisa, você botar as pessoas face a face com os conflitos do personagem, né? Vivendo aquilo, improvisando aquilo à exaustão, como a gente faz. É uma apropriação absoluta do personagem. Todas as pessoas que entraram aqui estavam absolutamente preparadas. Muito bem preparadas. Não tenha dúvida, esse é o processo. Quando você está fazendo teatro, por exemplo, né, que você fica meses lendo o texto na mesa, você chega numa compreensão absurda daquele personagem, ali na mesa. Quando você levanta, é como se você tivesse desaprendido tudo. Porque é muito difícil você ficar de pé. A gente sabe disso. Aqui, você constrói, você vai, né? Agora, para o corpo acompanhar tudo isso que você entendeu do personagem, são outros 500. Quando a gente já no processo de improvisação já começa a ficar de pé, você já começa a se arrebentar todas as suas barreiras ali. Porque é muito difícil ficar de pé. É muito difícil você falar para as pessoas, levanta lá e anda, como a Zana. Encontra ali com o Halim na esquina. Eu posso discorrer horas sobre como poderia ser esse encontro, mas fazer que são elas. E é muito difícil. Todos os pudores batem, todos os teus fantasmas chegam, toda a tua baixa estima, autoestima, tudo em briga ali para você ficar visível e em pé. Não é brincadeira. Até nisso foi genial, porque eu me lembro que as primeiras improvisações que a gente fez de vendas. E foram os meus momentos mais impressionantes, onde eu cheguei na Zana foi ali. Porque você não está vendo quem está te vendo, você não está vendo se tem olho de crítica, olho de nada. Você bota a venda e música alta na tua cabeça, é uma coisa, parece que toma um ácido, né? E o Luiz sussurrando aqui, vai lá, teu filho está aqui, teu filho está lá e não está, e você não está enxergando nada. Cara, aquilo é lindo, porque você ultrapassa essa barreira física. Eu acho que a hora que você levanta e começa a fazer o personagem é a parte mais difícil da parada. Tem nada mais difícil do que isso. Então, se você pode fazer isso num período de preparação, é maravilhoso. A maioria das vezes você faz isso já gravando. Primeira vez que você bota a roupa do personagem, já sai gravando, não é? Então, sabe, para você ter 3 meses para se experimentar, sabe, para tocar o outro, para o outro trocar em você, para você não ter vergonha do contato. Cara, é difícil, você acha, por que as redes sociais proliferam? Por que os encontros por internet acontecem às mulheres? Porque é muito difícil o contato, é muito difícil. Se olhar na cara da pessoa, se pegar na pessoa e falar para a pessoa, não é brincadeira, gente. É muito difícil. Então, eu acho que quando você já começa a fazer isso nas improvisações, você já arrebenta com essa barreira, de cara, já derruba ela, entendeu? A partir dali você já está disponível, você já sabe caminhar, você já caminhou, você já segurou, já rolou um por cima do outro. É fundamental esse trabalho. Ele é o determinante, entendeu? Para a gente chegar onde o personagem deve chegar. Acho fundamental. Junto com as palestras, junto com isso, junto com aquilo, sabe? Com tudo junto. É um processo inacreditável. É inacreditável. Aí você vira assim um instrumento mesmo, entendeu? À disposição, sabe? Me toque, como eu dizia pro Luiz, entendeu? Eu sou um piano, tô azeitado, tô afinado, entendeu? Tô em cima, pode tocar. Entendeu? A sinfonia é tua. Se não sair boa, o problema é teu. Porque o instrumento aqui é bom. Você é um puta concertista, você vai saber fazer disso uma coisa maravilhosa, entendeu? Mas é uma entrega, assim, absoluta, absoluta, absoluta.
E eu acho que é pelo processo mesmo, é pelo processo, é por aí que acontece. É muito difícil fazer aquelas improvisações, não é fácil. Eu me lembro que até nem foi nesse trabalho, foi em Capitu, que tinha momentos assim, depois de 6 horas de improvisação, que ninguém aguentava mais. Eu deitava assim, fazia de conta que eu estava dormindo. O Luiz chegava e fazia, tá na glória, no meu ouvido, sabe? Bora, dona Glória. Vamos lá. É o processo da exaustão, entendeu? É além da exaustão que está o ouro, não tenha dúvida disso. Achava bonito você ter toda a trajetória de uma vida no mesmo espaço. Eu gostava de pensar que aqui tinha, na história da família, essa casa me remetia à história da família, né? Saber que esse homem veio do Líbano e aqui era um restaurante, e que depois daqui do restaurante, eu lembro quando eu estava fazendo as últimas cenas, muitas imagens que eu puxava para me alimentar, era imaginar quando tinha o bar aqui, entendeu? Biblos vivo aqui e não tinha mais nada, aquelas últimas cenas que a gente fez sem nada aqui, eu revia isso, revia o bar, com meu pai dançando, aquele jeito dele que ia lá para fora pegar o peixe, e ali a hortinha dele para fazer o tempero, para fazer as coisas, e aqui mesmo, de repente, deixou de ser o bar, aqui passou a ser a sala da família, onde teve tantas outras coisas aqui, e depois essa derrisão final da família, e não, graças a Deus não ter visto no que se tornou com o Roxirã. Mas era incrível você ter no mesmo espaço físico essa história toda. Que é uma reprodução, a gente passa a vida toda da gente nesse espaço físico também, né? Que vai sofrendo essas alterações. Então, essa casa era muito essa representação era tudo aqui, tudo aconteceu aqui. Se eu quisesse puxar uma recordação da Zana com 5 anos, era aqui. Da Zana no fim da vida, é aqui. Onde ela teve os filhos, foi aqui. Onde ela casou, foi aqui. Onde ela morava com o marido dela, no quarto dela. Essa era a condição dela, inclusive, para se casar. Então, é muito visceral o fato de ser aqui, toda a história se passava aqui, né? Isso já é muito forte. Não em qualquer trabalho, mas do jeito que foi esse, né? Com a intensidade que era exigida, eu sentia que se terminasse uma cena, tudo que eu queria era fumar, mas eu sentia que se eu fumasse, eu ia dar uma relaxada que não era interessante, sei lá. Não podia, tinha que sustentar ali, né? Sustentar aquele estado, trocando de roupa, sustentando aquele estado, sabe, assim... Retocando a maquiagem, você nem olha para a pessoa que está mexendo no teu rosto, você está ali o tempo todo naquele turbilhão, né? Para você ficar ali dentro daquele turbilhão o tempo todo, né? E quando você chegava em casa, tinha esse relaxamento, tinha esse momento? Eu dormia assim, que nem uma pedra, um cansaço absoluto, né? Absoluto, assim, de tomar um banho e não fazer mais nada. Foi assim uma imersão. Se eu tivesse dormido aqui no Projac mesmo, não faria diferença, sabe como? Não fazia diferença, eu não estava fora desse trabalho em nenhum momento, né? Por isso que eu digo, não é sempre que você pode fazer isso também, entendeu? Porque é um nível de desgaste também extraordinário. Eu lembro que eu saí daquela última cena com as minhas unhas todas quebradas, e eu não tinha sentido em nenhum momento, a minha unha está crescendo agora. Que assim, quebrou tudo, arrebentou tudo, sabe? Marcas pelo corpo. Eu lembro que um dia cortei e enchi, papou de sangue a minha perna e eu não senti. A gente não sente mesmo, né? É de verdade. E eu não sou essa atriz que fala que carrega personagem para casa nem que fica tomada, não, entendeu? Mas acho que eu fiquei dessa vez. Fiquei tomada. Eu lembro quando eu estava fazendo a Zana, teve um dia que eu falei, gente, eu nasci e passei tudo que eu passei na minha vida para fazer esse personagem. Sabe, era um condensado, assim, acho que de tudo que eu já vivi, momentos, assim, difíceis, às vezes em casa, sabe, que eu chegava, eu lembro do dia que eu fiz uma cena na rua, aos berros, ao choro, falei, bendita profissão essa que me permite gritar e chorar e espernear que nem uma louca por uma coisa que eu estava sentindo necessidade pessoal até, entendeu? Uma coisa interessante isso, né, essa mistura que dá, entendeu? Isso que eu digo que é se transformar numa mulher gasal. Eu acho, por isso que eu quero ver logo esse trabalho, porque esse é o meu gasal, entendeu? Foi um sofrimento real, que ele tem que vir à luz, ele tem que, entendeu? Ele tem que ser visto, eu quero ver, quero que as pessoas vejam. Que é uma forma de sanidade, inclusive, para mim, entendeu? Quero ver como é que isso rompe a televisão, sabe? Sim, quero ver
porque foi tão forte para todo mundo, não é só para mim, eu falo com a Juliana, com o Calone, com o Cauã, todo mundo fala que é um diferencial muito grande na carreira deles também, entendeu? Então, acho que eu quero ver isso, né? Quero ver isso, quero ter essa propriedade, sabe? Quero ter esse trabalho na minha mão também. É diferente de teatro, né? Teatro tem momentos que você faz grandes sessões, grandes espetáculos, você acha que você atingiu, você chegou no personagem de uma forma total, ampla, mas aquilo fica na memória, né? Na memória de quem viu e na memória de quem fez só, não tem registro, né? Então, o fato de você estar fazendo uma coisa que teve registro, tudo aquilo, todos aqueles momentos, entendeu? É sensacional.